Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio de Mídia Jovem. Hoje eu tô aqui com um episódio em vídeo, uma gravação aqui com o Felipe AK e com o Torzão do Business. Fazer um vídeo aqui sobre finanças pessoais para jovens e fazer uma introdução básica assim, do que você deveria entender e principalmente do que falta assim, para o brasileiro ter esse conhecimento, essa intelectualidade, né, necessária para você poder ter um bom conhecimento financeiro. Eu já vou começar com o Felipe, perguntando para você o que você acha que é essa educação financeira, qual que é o começo, qual que é a filosofia? Cara, então, primeiramente, muito prazer estar aqui com o Totoro, com o Luquinha. É uma honra estar aqui para falar de um assunto tão importante com vocês. Cara, eu acho que a educação financeira, ela é uma coisa que absolutamente todo mundo sabe, não está presente aqui no Brasil, nas famílias brasileiras, tipo, a gente não vê isso. O máximo que a gente vê falar, assim, caraca, meu filho tem que estudar, né? Tem que ir para a escola, fazer tudo bonitinho, depois ele entra numa faculdade e tá aí. Mas a gente vê hoje que até estatisticamente, tipo, o maior problema é que a pessoa sai formada da faculdade, às vezes com emprego, mas se endivida, não sabe lidar com a grana, não sabe como guardar, como investir, não tem a menor ideia, não consegue nem juntar, às vezes, para um projeto que ela tem, acaba ficando empacada muitos anos da vida numa fase, entendeu? Que é até turbulenta. E essa educação financeira, é um tipo de ensino que a gente está muito debilitado e já devia ter sido trabalhado desde os primeiros anos da escola, né? Mas no máximo a gente vê uma matemática financeira lá uns dias e acabou uns negocinhos de moeda. Então acho que a gente está aqui também com essa missão, com essa vontade, né, de tentar ajudar, mostrar um pouco para as pessoas, um pouquinho do que a gente sabe e todo mundo junto nessa caminhada que aqui no Brasil a gente também está engatinhando. Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, sou o Heitor Demarco. Se você não me conhece também, acesse meu canal Demarco Podcast, tem conteúdo foda pra cacete, valeu? Mas hoje a gente vai conversar aqui no Mídia Jovem sobre educação financeira. E uma coisa que eu vi recentemente, e eu gostei muito da analogia, foi que todo mundo hoje na escola todo mundo tem que aprender biologia, química, física. Pô, isso é bom pra você que quer ser médico, você quer seguir uma profissão nessa área. Mas se for pensar, 2 a cada 200 pessoas vai ser médico realmente. Mas hoje todo mundo, se o cara é médico, se o cara é engenheiro, independente do que ele tem que saber mexer com dinheiro. Então dinheiro faz parte da vida de qualquer um, independente da profissão. E acredito que o podcast aqui, um dos objetivos é realmente estimular isso, não dar uma certeza ou uma resposta, uma verdade absoluta, mas estimular isso. E eu acho interessante, tipo, para quem está escutando, entender muito bem sobre o que a gente está falando. Eu acho que é essencial, antes de você estar aberto, tipo, a entender um pouquinho desse mundo, é saber o porquê que você está entrando nisso. Porque, assim, é algo que você não pode se dedicar meio período. É algo 100%, sabe? É uma filosofia de vida. E é uma filosofia que, assim, a gente leva porque é algo positivo, é algo que você tira, principalmente na minha opinião, né, liberdade e segurança com as suas escolhas. Não é algo que você vai ficar preocupado porque você não sabe o que você está fazendo. É algo assim que é essencial, principalmente para os jovens, para quem está começando na vida adulta. E eu acho que eu vou conseguir conversar muito bem com o Felipe e com o Heitor sobre o porquê que isso é importante. Como que não fazer isso pode levar você a uma vida assim, de sofrimento e de incertezas financeiras. Excelente. Então, uma frase que eu gosto muito por sinal, é aquela coisa: dinheiro não traz felicidade, mas pobreza traz infelicidade, né? É inadmissível hoje, cara, com esse mundo financeiro tão intenso, esse mundo tecnológico, você não sabe administrar seu dinheiro, tipo, numa época que os bancos estão virando máquina de dinheiro, a internet está virando um rio de tomar dinheiro das pessoas e também dar, né, para as mãos de quem sabe fazer. Então, o mais importante é você aprender quais são esses mecanismos hoje e, cara, de certa forma, se você não tiver um planejamento financeiro, você pode ter certeza que isso pode arruinar a tua vida inteira. Às vezes a gente negligencia muito o papel do dinheiro, mas ele acaba sendo muito mais importante que muitas outras coisas, até em casamento, né? Por mais broxante que isso possa soar, é uma verdade, né? Muitos casamentos, relacionamentos acabam acabando por questão financeira, por rolo de dinheiro. Então, não tem nada mais importante hoje que isso. E sim, para você realmente chegar nesse ponto assim de estar com esse conhecimento financeiro, a gente vai primeiro passar os básicos
além só da parte mais teórica, assim, da parte de estratégia, mas a parte assim que você pode já aplicar. Principalmente essa parte de você poupar mais e de aumentar a sua renda. Essa é a chave de você estar acumulando patrimônio, de você estar aumentando o tanto que você precisa para viver. Não necessariamente precisa ser mais gastos, mas assim, se você está acumulando mais dinheiro, ganhando mais, isso às vezes se traduz, né, numa vida melhor. Isso principalmente por futuro, sabe? Isso é um pensamento de longo prazo. E essa é a chave, sabe? Esse pensamento de longo prazo. O que acaba atrapalhando a maioria dos brasileiros, que eles estão vivendo pro dia, assim, de dia a dia. Eles não conseguem pensar daqui, por exemplo, 1, 2 anos, até 6 meses seria muita coisa. E assim, para os jovens que não tem que se preocupar com dívidas, não tem que se preocupar com, sei lá, prestação de carro, não tem que se preocupar com várias coisas, assim, principalmente em relação de relacionamentos, assim, perfeito. É uma época para você já ter essa mentalidade de poupar mais e aumentar sua renda. Então, eu tenho uma opinião até um pouco impopular nessa questão, porque hoje a gente está vendo tipo, toda essa coisa de na internet direto você esbarra numa propaganda, invista, né? Começa a investir, tá todo mundo incentivando a investir. Não, R$50 por mês, R$100 por mês, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que quando a gente está nessa fase da juventude, muito mais importante do que você ficar poupando para investir, para você gerar uma renda a partir do mercado financeiro, né? Ações, títulos que você comprar. Eu acho que ao invés de, por exemplo, você investir R$50 por mês, R$100 por mês, é muito mais relevante você pegar todo esse patrimônio, investir em você, se especializar para se tornar um profissional excelente e ter uma renda muito maior. Para aí sim, quando você tiver, sei lá, sobrando 5 mil, 10 mil, 20 mil por mês, aí sim você começar a mexer com investimento financeiro. Eu vejo que hoje tá tendo muito essa hiperestimulação e tá todo mundo entrando para a bolsa com R$1.000, sabe? Acho que vai ficar rico e esse dinheiro poderia ser muito melhor aproveitado se você focasse numa especialização própria para você se tornar um profissional melhor, mais requisitado, abrir uma empresa, fazer algo que vai te gerar uma renda recorrente e que a partir disso, quando você tiver um montante grande para poder investir mensalmente, aí sim você entrar com os 2 pés no mercado financeiro. Eu acho que o principal dos investimentos é aumentar a sua renda. Os juros compostos, que depois a gente vai falar, tem um papel excelente, mas não vai adiantar muito. Juros compostos, assim, 10 anos em cima de R$100 por mês, entendeu? Uma coisa que não vai virar muito. Muito mais importante é você aprender a se tornar um bom profissional, para aí sim, quando você estiver ganhando bastante, você começar a investir. E o momento da juventude é esse, é o momento de se especializar, de focar em investir em si mesmo, já que não tem despesa, e com tudo isso depois você vai conseguir ter investimentos muito melhores. Você vai também estudar o mercado financeiro, sem muita pressa, sem vontade de entrar afobado lá. E vai ser o melhor rumo que você vai tomar para a sua vida, com certeza. E, ô Felipe, de que forma tangível você imaginaria assim, que um jovem, por exemplo, teria como base para ele iniciar? Assim, por exemplo, ele não tem uma renda fixa, ele não tem algo que ele possa se estabilizar. Como é que você acha que ele pode imaginar uma renda financeira antes mesmo de conseguir ganhar uma grana? Então, por exemplo, qual que é a mentalidade que ele deveria entrar? O que ele deveria esperar, por exemplo, de quando ele começa a ter dívidas, quando ele começa a ter gastos eu imagino assim que a gente não tem essa experiência, mas algo assim, a mentalidade em si acaba sendo mais importante do que você colocar em prática. Então, o essencial é tudo que a gente vai falar hoje, você ter ciência disso antes de ter gastos e dívidas, que é o que a gente está falando da juventude. É muito melhor e vai ser muito mais fácil se você não tiver gastos e dívidas. Qualquer dinheiro que você juntar, que você vai multiplicando, aqui e ali você pega um pouco, você trabalha, você faz um bico, você vende alguma coisa, entendeu? Isso é muito mais fácil e eficaz quando você não tem dívida. Mas vamos supor, você está um pouco atrasado, você está com 20 e poucos anos, você ainda não conhecia esse mundo financeiro, você já tem algumas dívidas, você já tem alguns gastos, entendeu? Tua vida já está com um pouco mais de responsabilidade. Não vão ser os investimentos que vão te salvar, justamente porque você não tem grana suficiente para isso. Você tem que estar com uma mentalidade de, tô jovem, agora é hora de eu fazer dinheiro. Você vai ter que fazer tudo o que for possível, que seja abrir uma empresa, pegar trabalho, um emprego, virar Uber, entregador do iFood. Você vai ter que ter isso, tipo, eu preciso construir minha base. Porque não existe casa que se sustente sem uma fundação sólida. Esse é o essencial. Muitas vezes você vai cair naquelas questões de burnout e tal, mas a verdade é que para você construir mesmo um patrimônio, você vai precisar de uma fase da tua vida que você vai estar 100% focado naquilo. Você vai tentar tirar de tudo um pouco de dinheiro para guardar
e aí sim ir ampliando, investindo em você, e então você vai entrar no mercado financeiro. Ô, Heitor, você tem mais alguma perspectiva? Então, eu acredito que, igual o Felipe falou, antes de tudo, investir em si mesmo, sem sombra de dúvidas. Com certeza, no começo, você às vezes tem um dinheiro muito escasso, com certeza deve priorizar a educação, sua formação e tudo mais. Mas para você que consegue ter isso e ainda ter uma renda extra, com certeza aconselho investir. Então, que eu acho que o que compõe a liberdade financeira não é simplesmente viver investimento, mas o que eu acho que vai te trazer é realmente o trabalho mais o investimento. Então, acho que isso que compõe a, a liberdade financeira, e aí a gente entra também nos jogos dos juros compostos. Mas, além de tudo isso, acho que o pessoal fala de investir, eu falo, acho que o que eu vejo como investimento, como a definição de investimento, você abrir mão de um dinheiro hoje para ter uma quantidade maior no futuro. Então é isso que eu penso. E para isso eu acredito que você deve saber como investir. Não é simplesmente, vou investir em qualquer lugar, vou investir na bolsa. Não. Acho que você também tem que saber os ativos certos que colocar, o que comprar e quando comprar. Então acho que isso também é um fato muito importante de levar em conta. E um livro que eu só para antecipar aí, que eu acho que representa tudo isso, é o livro do Tony Robbins, chama Sete Passos para Independência Financeira. Claro que tem muito mais coisa, mas realmente ele fala dessa parte de acumular por um longo tempo e investir em certos ativos que vão te dar uma certa segurança e rentabilidade durante muito tempo. E principalmente assim, você ter noção do que você está buscando assim numa educação financeira, sabe? Se você está buscando algo espólio, né? Principalmente quem acaba assim, jovens acabam sendo mais atraídos por algo, por exemplo, como day trading, alguma coisa assim mais de curto prazo, porque assim, o jovem, principalmente assim, quem ainda não teve essa experiência de vida adulta, às vezes vê a vida como se fosse algo muito curto, algo que você consegue, só o que você consegue ver é bem tangível na sua frente. Então, aquilo lá que se passa 2 anos de investimento, aqueles ativos que, por exemplo, de renda fixa que tem a seu vencimento em 10 anos, é algo para você que não faz o menor sentido. Então, você acaba buscando, por exemplo, coisas que não, de certa forma, não sejam a melhor opção que você tem no momento. Eu acho que depende muito também, por exemplo, da idade e do objetivo de vida. Então eu digo, hoje, a gente com 18 anos, a gente consegue suportar um maior risco. Então a gente consegue comprar ativos mais voláteis, que têm um potencial de rentabilidade maior, mas consequentemente também existe um risco maior. Então acho que isso também depende muito da idade e do teu objetivo de vida. Tem pessoas que realmente têm aversão ao risco, tem pessoas que não têm estômago para isso. Então acho que depende também de cada personalidade, do objetivo e da idade. É muito comum que a gente já viu, né, que eles falam da regra do 100. Então, você pega 100 menos a tua idade, o que sobrar é o que é a porcentagem da sua carteira que você investe em ações, que já para nós seria uma carteira bem agressiva. 82%, né? Bem agressiva. Então, acho que isso depende da fase da sua vida, do objetivo e tem que saber onde que tá pondo o dinheiro, não é simplesmente investir por investir. Senão, às vezes o dinheiro que você foi lá e guardou esse dinheiro, você acaba perdendo ele. Então não serviu de nada você guardar. Então acho que tem que saber também onde pôr isso. E o Felipe, assim, eu imagino que como brasileiro médio, assim, as pessoas têm essa noção que o objetivo principal do dinheiro seria comprar, por exemplo, casas, comprar carros, comprar coisas assim que eles conseguem ver muito bem, assim, por exemplo, até relacionado mais ao futuro, assim, algo como eu tinha dito. Mas eu acho que tem outras opções que a maioria das pessoas não enxerga, principalmente relacionadas a coisas que acabam gerando renda de forma assim, sem eles precisarem estar fazendo essa manutenção, coisas que, por exemplo, os investimentos servem como base, mas assim, a gente pode ter várias outras coisas que são chamados ativos. Como é que a gente pode explicar para quem não tem noção e para quem acha, por exemplo, que um carro é um investimento, para quem acha que uma casa é um investimento, o que são os ativos? Então, só antes de entrar nisso, vou pontuar um negócio que você falou do que o brasileiro pensa que, caraca, juntei um dinheiro, vou comprar uma casa, juntei um dinheiro, vou comprar o carro. O exemplo maior que a gente vê isso é quando, por exemplo, sai uma notícia de bilionário, de um bilionário que tem $1 bilhão, por exemplo, aí o pessoal fala, caraca, como que gasta esse dinheiro? Tá vendo o pensamento? Como que gasta esse dinheiro? Já pensando em torrar $1 bilhão. A ideia é você ter aquele dinheiro parado, comprando a tua liberdade. Tudo que você quiser fazer vai sair daquele dinheiro e ele vai continuar aumentando. E como é que você faz isso? É aí que entra a questão dos ativos e passivos. Quando você tem um passivo, a gente costuma se referir,
como bens que podem ser uma casa, dependendo do ciclo do mercado imobiliário, pode ser um passivo ou um ativo, claro. Um carro, que com o tempo, o que vai acontecer? Você compra um carro, aí você vai vender ele depois de 5 anos, ele já depreciou muito o valor, é uma coisa que consumiu um pouco do teu patrimônio, né, sem te gerar nada de volta. E quando você tem um ativo, um investimento, igual o Heitor falou, que você vai gastar agora, e no futuro, esse ativo ele vai te render ganhos financeiros, que pode ser diversas coisas, pode ser um título do mercado financeiro, uma ação e afins, né? Não, exatamente, eu acho que ele Eu falou. vou mais ou menos, eu sou bem simplista assim, quanto à definição de ativo e passivo. Para mim, ativo é aquilo que pode te gerar riqueza, é isso. Então, pô, comprei uma ação, é um ativo, porque ao longo do tempo ela pode se valorizar, pode pagar dividendo. Mas como bem o Felipe disse, pô, comprei um carro. Com o passar dos anos, é inevitável que ele vai passar cada vez valer menos. Então, para mim, essa é uma definição bem clara e isso, com certeza, é um princípio, vamos dizer, um conceito muito importante se você quer conseguir atingir a liberdade financeira. Saber onde gastar. Porque não é simplesmente poupar, mas também saber gastar bem. Sim, sim. E sim, para meio que fazer uma conclusão com relação a esses pontos, eu acho que é importante diferenciar quem que acaba entrando nesse mundo financeiro, assim, em especial essa parte assim de investimentos, essa parte de você começar a investir em ativos. Tem a pessoa que está lá porque ela está comprometida aquilo, ela entende a essência, e tem a pessoa que só está surfando na onda. Da pessoa que não está nem aí o porquê que aquilo lá é importante ou qual que é a essência por trás dos princípios, como o Heitor falou, mas simplesmente vê aquilo lá como forma assim de achar que está fazendo alguma coisa certa. Enriquecer rápido. Sim, sim, não entende muito bem o que ela está fazendo. Não entende qual que é o propósito daquilo lá e logo vai largar, por exemplo, o que acaba acontecendo, principalmente assim com pessoas que não têm o conhecimento necessário para, por exemplo, estar investindo em ativos. E agora eu gostaria de passar para vocês com relação ao porquê que vocês acham isso importante, qual que é a importância de você ter uma liberdade financeira para vocês? Bom, acho que para mim, primeiro sendo de liberdade financeira, eu consigo ter liberdade de tempo. Primeiro que liberdade financeira te dá, como eu disse, liberdade de tempo e você trabalha se você quiser. Então, por exemplo, eu trabalho porque eu gosto de fazer aquilo, não porque eu tenho. Então, pô, a gente vê a maior parte da população brasileira, mais de 90%, trabalha porque tem que conseguir o pão de todo dia. Você tem a liberdade financeira, você consegue ter tempo para dedicar no que você gosta. Pô, quero viajar, quero trabalhar realmente do que eu gosto, quero dar uma boa educação para meus filhos. Então, acho que a liberdade financeira te proporciona isso. Isso é o que eu busco, não luxo, status, não é isso, mas de liberdade de tempo, que eu acho que esse é o maior recompensa que eu posso ter. Exatamente. Muito importante isso. Então, é inevitável eu também chegar na mesma conclusão que o Heitor. Por quê? Porque quando você fala da liberdade financeira, né? Você imagina, não, vou poder viajar quando eu quiser, vou poder realizar meus sonhos. É uma coisa maravilhosa, você não ter medo de comer aquela comida cara que você gosta. Mas, mais do que isso, a liberdade, o que é? É quando você consegue comprar o único ativo que não é negociável, né? Que é o tempo. Dinheiro você gasta, você ganha, tudo bem. Mas o tempo ele passa e acabou. Então, o principal da liberdade financeira é isso. É você ter, por exemplo, uma carteira de investimentos que vai te render por mês mais do que aquilo que você gasta do teu padrão de vida. Aí você pode escolher passar mais tempo com a sua família, você fazer os hobbies que você gosta, porque às vezes se você tivesse num emprego que você consome 100% do salário para sobreviver, você não ia ter escolha, né? Se não trabalhar 8, 10 horas por dia. Então, o tempo é o principal quando você está falando de liberdade financeira. E outro ponto assim que é interessante a gente falar é assim, qual que é o oposto daquilo lá. Por exemplo, em liberdade financeira, se você não dá valor para aquilo lá, imagina assim que todo mundo tenha, de certa forma, como eu posso dizer, uma apreciação para esse sonho, sabe? Para alguma coisa que se relaciona à liberdade financeira. Mas a maioria das pessoas acaba não indo a fundo nisso, e acabam indo para o oposto, que é a parte de você se encher de dívidas, a parte de você não ter controle financeiro e principalmente, eu diria, você ter medo de gastar e você não entender muito bem qual que são a importância de cada gasto. Eu até gosto muito de um livro que chama The Millionaire Mind, que ele fala assim, quanto a gastos, as pessoas elas têm muita preocupação com gastos, assim, por exemplo, do dia a dia,
e muito mais com gastos assim com eles próprios, gastos assim como, por exemplo, que as pessoas consideram como luxúria, assim, como luxo, né? Coisas que são desnecessárias e se preocupam muito e não se dão o benefício de poder aproveitar aquilo lá. Eu fui interrompido aqui, mas assim, para concluir esse pensamento que eu estava tendo, o oposto da liberdade financeira é aquela preocupação sobre o que vai acontecer amanhã, porque você não tem a menor ideia de como estão as suas finanças. É o que acontece com a maioria dos jovens que entram na vida adulta, achando que vai ser fácil, achando que não vai ter que se preocupar com contas, porque não vai ter que se preocupar em gastar com outras pessoas, principalmente, e acabam se entrando nesse corrida dos ratos, né? Alguma coisa que tendo que ir atrás sempre de ganhar mais, gastando mais, e o oposto disso é você ter a liberdade financeira, é você investir na sua educação, é você investir em melhorar o seu conhecimento financeiro, o que não deve ser algo assim, uma barreira para você entrar, porque assim, o básico e o essencial é fácil de entender, não é aquilo que você vê que é complexo, aquele monte de gráfico, aquele monte assim, de necessidade de entender fórmulas ou coisas assim matemáticas. É algo básico, algo que você consegue entender, e entendendo a essência da coisa, você não vai ter que se preocupar com todas essas provavelmente você vai ter que se preocupar, mas não do mesmo modo assim inconsciente. Eu diria que você está consciente do que você deve melhorar. Planejamento. E agora sim que eu passei um pouco do porquê que você deve fazer isso, agora eu quero explicar o como. O como que você deve iniciar no mundo de investimentos. E eu acho que o Heitor é a pessoa ideal, porque você assim, começou agora, é algo assim que você está curtindo, eu vi que você está interessado para entender, e é algo assim que você pode passar muito bem por que os jovens devem começar a entender um pouco disso. Então, acho que, como eu disse, a gente está querendo aprender sobre investimentos, tudo, e a primeira pergunta que todo mundo se faz, onde eu coloco meu dinheiro? Então, será que eu sei suficiente sobre investimentos e mercado financeiro para fazer um aporte grande numa ação, para fazer um aporte grande num fundo imobiliário? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é você tentar fugir o máximo possível de taxas. E eu vou explicar o porquê disso. É muito comum que as pessoas, quando a gente começa a investir, em vez da gente comprar logo direto a ação, como eu disse, a gente acaba comprando fundos de investimento. Então, porque um gestor, nesse fundo um gestor vai investir para você. Só que existe nesses fundos taxas assassinas, que vai praticamente come muito da sua rentabilidade futura. Então, tem um estudo da Morningstars, que é uma instituição financeira, que divulgou o seguinte, que 96% dos hedge funds, né, dos fundos que foram criados para bater a média do mercado, ou seja, superar o S&P 500, superar o Ibovespa, não conseguem fazer isso. Não consegue, né? Então, ou seja, você está pagando uma alta taxa para você ter uma rentabilidade menor que a média do mercado. E esses 4%, normalmente, que acabam conseguindo superar a média do mercado, não conseguem ter essa constância por muito tempo. Então, a conclusão é o seguinte, que eu já ouvi de grandes gurus de investimento. Nunca tente bater a média do mercado. Então, é o seguinte, acho que como a gente é iniciante, assim como até experts, eles sempre tentam comprar ETFs, ou fundos indexados. Então, o que seria isso? A sua rentabilidade vai acompanhar a performance do índice, do mercado. E o que seria um índice de mercado? O índice de mercado, como o S&P 500, por exemplo, ele é um índice que representa a performance das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, se essas empresas forem bem, automaticamente você vai ganhar. Se as empresas forem mal, automaticamente você vai perder. E no longo prazo, isso te mostrou que você acompanhar esse índice, o índice do mercado, você acaba ganhando muito mais do que um fundo de investimento. Primeiro, que essa taxa de 2, 3%, que é normalmente que as taxas cobradas no fundo de investimento, acaba tendo um preço muito alto lá na frente. Em oposição aos ETFs, que tem, por exemplo, taxas de 0,03%, por exemplo, o IVV, que é um ETF americano. Então acaba tendo taxas 10, 20, 100 vezes menores do que um fundo normal. E você acaba tendo uma rentabilidade maior. E no futuro você pode pensar hoje, 2, 3% hoje não faz diferença. Se você jogar isso nos juros compostos, seu dinheiro pode ter sido comido pela metade.
Então eu falo, resumindo, fuja de taxas o máximo possível e não tente bater a média do mercado, que isso é difícil para você ter no longo prazo. E se mostrou também muito importante que o ativo que mais se valorizou ao longo do tempo sempre foi ações, que sempre ganhou no longo prazo. Então, espero ter sido claro aí e não muito técnico. Só para entender um pouquinho assim da parte por trás disso daí, é que acaba que as pessoas olham por que você deve investir num fundo passivo em vez de um gestor, né? É que acabam, a maioria das pessoas são a própria pessoa o maior inimigo dela no mercado. Então, assim, ela tá achando que ela vai vencer o mercado, ela tá achando que a sua própria decisão tem mais valor que a dos outros, mas todo mundo também tá pensando a mesma coisa. E sim, Vou comprar aquela ação que tá 10 centavos, que já ela vai para 10 reais, né? Sim, A sim. ganância fala muito alto também. E todo mundo tá achando que vai ganhar do mercado, e tá todo mundo assim nessa mesma corrida, nessa mesma indo com a manada. Isso acaba gerando que os gestores que você acha que eles têm o conhecimento assim limitado sobre todas as estratégias, sobre todos os melhores posicionamentos, acabam que eles fazem essas coisas erradas, acabam que eles sofrem desses vieses. Por exemplo, com uma estratégia de fundo passivo, que o Heitor falou que é os ETFs, que você pode investir no exterior, você pode não estar se preocupando diretamente em escolher os ativos, seria uma estratégia melhor, porque você não está necessariamente envolvido na estratégia, ou seja, você elimina qualquer viés comportamental seu. Você não vai poder escolher comprar tal coisa porque está bombando, por exemplo, uma Tesla da vida, você não vai poder fazer isso. E é basicamente isso que, quando você entra no mercado, que você deve saber. Mas como é que você coloca isso em prática? Eu acho que, por exemplo, complementando um pouco desse ativo que a gente disse sobre o ETF, eu acho que ele é um ativo que oferece uma diversificação muito grande pelo preço que você paga. Exato. Então, poxa, hoje a gente vê o IVVB11, que é acho que um dos ETFs mais famosos hoje na Bolsa de Valores. Se não for além do mais famoso, o melhor. O melhor. Que replica o índice, o S&P 500. Que o S&P 500, como a gente disse, é a performance das 500 maiores empresas americanas. Mas você fala assim, pô, por hoje 250 reais, você consegue ter exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E ao dólar também, que esse ETF compõe os dois. Então, acho que para você também ter uma boa carteira de investimento, como eu disse, você tem que saber diversificar, porque a diversificação diminui o seu risco. Então, isso é uma coisa importante nos investimentos também, saber onde botar o dinheiro, como diversificar para te proporcionar uma maior rentabilidade com o menor risco possível. Então, acho que todo mundo busca. Então, acho que para começar, lógico que é legal você também experimentando outros classes de ativos, mas acho que para começar, um ETF seria uma boa opção. O que a gente nota hoje é que é muito sexy você falar de ação. Você entrar e falar, poxa, comprei aquela ação que valorizou 90% num ano, umas coisas absurdas assim. E cara, isso aí é assim, menos de 1% das ações do mercado vão mostrar esse desempenho. E muitas das vezes não é nem por um critério, por um fundamento fixo, é por questão mais especulatória. Tem uma estratégia, agora que a gente entrou nesse assunto de estratégia de investimentos, que é exatamente o que o Heitor explicou, mas que tem um nome, que é Dollar Average Cost. Que é tipo o preço médio do dólar. O que você faz? Todos os meses, você vai definir um dia do mês. É muito simples. Nos investimentos, arroz com feijão funciona, cara. Você não precisa inventar roda. Você não precisa achar aquela ação, aquela Magazine Luiza que vai dar 10.000%. Você não precisa. Fazendo o básico, você consegue ter resultados excepcionais. E o que é o Dollar Average Cost? Todo mês, você vai lá, num dia, você vai definir, você vai separar. Por exemplo, vou investir R$2.000 por mês. O que você vai fazer? Você vai no dia 1º, por exemplo, que você definiu, você vai comprar tudo aquilo em IVVB11, que é um dos melhores, se não for o melhor ETF que a gente tem. Cara, você vai ser sócio das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem alguma coisa mais segura do que isso? Eu acho que nenhum investimento de renda fixa brasileiro, né, do Estado brasileiro, é tão seguro quanto você ser sócio da Apple. Poxa, o valor de mercado da Apple é praticamente o nosso PIB, entendeu? Enquanto o país inteiro. Então, essa estratégia do Dollar Average Cost, ela tem se mostrado até mesmo muito mais eficaz do que Buy the Dip, que é você comprar quando está no fundo do mercado. Igual a gente teve essa queda, né, em 2020, que o Ibovespa caiu de 120 mil para 60 mil pontos. Você comprar lá embaixo, cara, é muito mais eficaz, porque você vai ficar fora o maior tempo do mercado esperando uma queda dessa. Muito melhor você não se preocupar com isso.
Você não ter essas neuras de procurar a ação perfeita. Exato. Faz o básico. Todo mês, compra um ETF bom, compra um IVVB11 por anos. Cara, o teu rendimento vai ser excepcional. Você nunca vai ter que se preocupar com nada mais do que isso. É uma coisa que até te livra da ansiedade, entendeu? Porque você vai estar exposto, você vai estar diversificado já com um ativo que você compra, você já vai estar tendo essa diversificação em 500 empresas, vai tirar a tua ansiedade e é uma estratégia comprovada em toda a história do mercado financeiro que é praticamente a mais eficiente. Sim, sim. E só falando um pouco sobre outro tópico aqui, você está falando sobre a rentabilidade, sobre estratégia de investimento. Acho que é normal que no começo a gente sempre procure ajuda. E acho que isso com certeza vale. Você procurar um assessor de investimentos, com certeza isso é válido. A gente está falando aqui apenas para você não ser golpeado, né? Então eu digo, hoje é muito comum você ter essas pirâmides financeiras. Sim, então você vê, prometendo rentabilidade de 1% ao dia, isso é insano. Se for ver no mundo de investimentos, é insano uma rentabilidade dessa. Hoje, se for ver o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, tem uma rentabilidade média de 20% ao ano. Então você imagina se ter 1% ao dia, isso é insano. Então, essas promessas Maior que sim, o PIB de um país. Não, em é 2 anos, tá absurdamente. ligado? O problema disso é que quando você está numa pirâmide financeira, você está falando de valores muito grandes, cara. E para você fazer 1% ao dia, por exemplo, é uma coisa possível para uma pessoa física envolvida com o mercado de trading. Mas quando você está falando de empresas colossais que estão movimentando centenas de milhões ou até bilhões, você não tem nem liquidez o suficiente para conseguir fazer esse tipo de rentabilidade. Então é uma coisa absurda, cara. Quando você vai comparar, por exemplo, um investimento de renda fixa, um básico assim, não está rendendo mais de 0,5% ao mês. 1% ao dia é uma coisa fora da realidade, não tem nem cabimento, né? Com certeza. Até tempo atrás aí que a gente estava com a taxa Selic a 2,75, a poupança rendia 1,5 no ano. Imagina você render isso ao dia. Então, tomar cuidado sempre com essas promessas milagrosas e tudo mais. Mas o Felipe também falou um pouco sobre essas estratégias, tudo. E uma coisa que eu acho que quando você começa... você acabou de entrar na bolsa, as pessoas ficam muito... Eu tive realmente isso também, essa tensão emocional. Poxa, hoje a bolsa caiu, minha ação tudo caiu, despencou. Então, acho que nunca deve se preocupar com oscilações diárias, que no longo prazo, as ações... você pensa num raciocínio desse. A ação é uma participação numa empresa. Se essa empresa cresce, essa ação também vai crescer. Então, o que acontece, essas quedas, essas oscilações diárias... são por causa que a Bolsa de Valores é uma selva. Por que eu digo isso? Porque lá tem máquinas que fazem trade, que eles chamam de High Frequency Trading. Então, são máquinas que fazem compra e venda de ações, milhões de compra e venda de ações a cada milissegundo. E são trituradores de pessoas físicas, né? Exatamente. Existem fundos que têm bilhões de reais, então eles acabam tendo um poder no mercado muito grande. Então eles conseguem ter uma certa... poder de manipulação de preço também. De certa forma, tem outra pessoa que está lá também só para fazer o day trade dela. Então, ela está querendo que aquele ativo caia para ela comprar, para já ela subir. Então, tem o que eu disse, a Bolsa de Valores é uma selva e cada um está lá com um objetivo. Então, nunca se preocupar com essas oscilações diárias. E, como a gente disse, as ações se provaram ser o ativo com maior rentabilidade no longo prazo. E segurança, né? E segurança, exatamente. Sim, sim. Porque é inevitável, como eu disse, a empresa vai crescer, a ação não vai crescer? Claro que vai. Então essas oscilações diárias, com certeza, são até bons para você, porque isso te dá também oportunidades de compra. Então caiu, isso te abre uma janela de compra e, consequentemente, você consegue ter uma rentabilidade maior. Então, eu vejo dessa forma. E sim, para concluir esse ponto, assim, com relacionado ao que você falou, que da importância principalmente de você estar prestando atenção no como é que funciona o mercado, que não é algo assim tão claro, que tem conflito de interesse principalmente. Muito. É de você estar investindo em algo que você sabe como é que funciona, sabe? E, por exemplo, os ETFs é algo fácil de entender, algo, sim, na minha opinião, tangível. Por isso, assim, a minha estratégia, assim, pessoal é, assim, totalmente baseada em ETF, assim, eu pretendo seguir com ela até, assim, até o momento que eu puder, né? Porque é algo que eu não preciso me preocupar se no dia seguinte ou daqui a um mês vai estar desvalorizado ou não, porque eu entendo que, no final das contas, o que importa é o longo prazo e que o que importa é o crescimento, assim,
orgânico da empresa, aquele crescimento que não é de uma hora para outra, não é o crescimento, por exemplo, dos robôs que você falou, não é o crescimento que você vai ver, por exemplo, na GameStop, que aconteceu por causa de uma bolha, algo assim, tipo, imaginável no mercado. Não, eu estou apostando no crescimento orgânico de todas as empresas do mercado, por isso eu confio que eu posso deixar meu dinheiro lá, todo o meu dinheiro investido nessas empresas, e daqui 10 anos eu vou ter, tipo, com os aportes, com certeza, mas esses juros compostos, principalmente até de dividendos, assim, que a gente pode até comentar depois, Com certeza. vão acabar gerando. Cara, uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que as tuas emoções no mercado financeiro não necessariamente são tuas inimigas. Elas podem te dar um indicativo muito claro e te salvar. Se você tem uma ação na carteira e você está com medo, se uma oscilação diária normal te causa medo, é uma hora de você parar e pensar: por que eu tenho essa ação? Foi por impulso? Foi porque eu vi uma notícia falando que ela vai estourar? Ou foi porque eu tenho um fundamento, uma estratégia segura que eu confio nessa empresa? Entendeu? Então, medo pode ser um indicativo muito bom de que você não sabe o que você está fazendo. Você tem que reconsiderar as suas posições. Então, também dá para dialogar muito com as emoções e saber o que elas estão te indicando a cada hora, para você poder fazer esse remanejamento melhor do seu dinheiro. Sim, com certeza. E como o Felipe disse, eu acho que o que faz a gente ser menos emocional na bolsa de valores, conseguir ter maior essa aversão ao risco, se você tem uma estratégia definida. Então eu digo assim, não se você é buy and hold, se você é value invest, não isso. Mas se você sabe a sua composição do portfólio, então eu digo o seguinte, um cara que eu gosto muito, chama Ray Dalio. Ele é um cara que eu acredito que ele tem uma filosofia de investimento muito diferente dos investidores que a gente conhece hoje, do Warren Buffett, tudo. Então hoje, por exemplo, a carteira dele, ele acha uma carteira que ele chama de all weather, então seria tipo para todas as estações. Então, é aquilo para você comprar e esquecer, que aquilo qualquer hora vai servir para você. Vai ser uma carteira que vai te proteger de um risco e vai te dar uma rentabilidade legal. Então, olha como ele divide a carteira. O portfólio dele, ele compõe o risco de acordo com o risco. Então, é o seguinte, você vai pensar, eu tenho ação, é mais arriscada, e renda fixa, o tesouro direto, é menos arriscado. Então você vai pensar, vou botar 50 em ação, 50 em renda fixa. Só que ele fala o seguinte, a ação possui um risco 3 vezes maior do que um bonds, né, que eles chamam os títulos americanos. Então como é que ele compõe o portfólio dele? 30% de ações, 40% de tesouro americano de longo termo, de longo prazo, e 20% nesse curto prazo. Aí o resto ele acabou colocando em ouro, que ele acha que tem ouro e commodity, mas aí tem coisas bem mais específicas. Mas o que eu digo é o seguinte, nunca se prender também ao que uma pessoa fala. Pô, a gente está falando aqui de um ETF, que eu acho que é um bom passo para a gente começar. Assim como eu adoro o VBB11, na minha carteira eu tenho algumas ações legais, mas eu acho que é um bom passo para começar. Isso vai te dar com pouco dinheiro, como eu disse, uma diversificação muito grande, um risco vai ser mais diluído dentro desse ETF. Então eu acredito que nunca se prender a uma estratégia, como eu disse, porque a gente já viu vários investidores com estratégias totalmente diferentes e todos deram certo. Então o que a gente está tentando aqui é apenas simplificar o caminho, encurtar o caminho. Apenas isso. E eu acho que, tipo assim, o que a mais acaba meio que servindo de barreira para os investidores novos e para quem também quer começar a cuidar melhor do dinheiro é esse medo. Principalmente o medo do desconhecido, o medo de fazer alguma coisa errada, o medo, e principalmente algo assim que eu acho que em psicologia acaba explicando que as pessoas normalmente assumem que as outras pessoas têm informações melhores. Então elas assumem que por exemplo, a gente está fazendo isso porque a gente, por exemplo, conhece muito bem o mercado, ou, por exemplo, que a gente tem um conhecimento que você não pode conseguir. Então, isso acaba meio que servindo, eles conseguem, mas eu não consigo. E isso acaba gerando esse medo, principalmente até quando você vai começar, por exemplo, criando sua conta na corretora, criando conta no seu banco, que você vai poder investir, você tem medo que você vai fazer a decisão errada. E eu acho que quanto mais cedo você tomar uma decisão, nem que seja decisão
errada assim no momento, o ideal mesmo seria você, por exemplo, eu acho que pensar muito bem na sua decisão e ir atrás da melhor fonte de informação, mas não deixe isso servir como impedimento. Porque Errar cedo e errar pequeno. Exato, porque acaba que você vai encontrar muito fluxo de informação contraditória, você não vai entender o que as pessoas estão falando, tem o Value Invest, tem o Buy and Hold, tem o Day Trading, tem um monte de coisa, tem várias coisas, tem até renda fixa, renda variável, tem os fundos imobiliários, conheça, mas não deixe que eles te impeçam de começar. Até como o Heitor falou, assim, tem básico, tem investindo no S&P 500, que assim, é o mais seguro que você vai ter. O próprio Warren Buffett, que é o melhor investidor assim, de todos os tempos, falou que isso é a estratégia que ele seguiria, se ele tipo, não conhecesse o mercado. Então, Uma frase importante dele é: nunca aposte contra os Estados Unidos, né? exato. Nunca aposte contra os Estados Unidos. Então, assim, para concluir, é basicamente isso, assim, você ter esse autoconhecimento quer dizer conhecimento do mercado e poder tomar as melhores decisões, mas não se impedam por causa disso. E sim, se você tiver mais alguma coisa para adicionar com relação assim à prática, assim a parte que você começa a investir ou a parte que você começa a cuidar melhor do seu dinheiro, seria interessante vocês falarem. Eu falo, acho que a gente falou aqui bastante de ativos, tudo, mas uma coisa que antes de investir, você deve ter uma reserva de emergência. Então, assim como o que seria essa reserva de emergência? Ou também as pessoas chamam de reserva de oportunidade. Tem pessoas que dizem que você deve ter uma reserva de dinheiro equivalente ao seu custo de vida de 3 meses a 6. Mas eu sou um cara que gosta bastante de segurança, então faria para você de 1 ano, 12 meses. Eu sigo 12 também. Eu sigo 12 meses. 12 meses. 12 meses. 12 meses de custo garantido. Então, você tem, sei lá, você tem o teu custo mensal com suas despesas, né, de aluguel, o que seja hipoteticamente R$1.000. Então, no ano, você gastaria 12 mil. Então, seria uma reserva de emergência de 12 mil. Então, antes de investir, eu acho que é importante você ter esse colchão, ter essa liquidez, né, porque, como a gente propriamente disse, no momento de emergência, você tem que ter isso de um resgate imediato. É importante você ter essa reserva de emergência. Às vezes não precisa ficar na tua conta corrente, né? Mas você pode botar num investimento de renda fixa, que tem uma segurança, tem uma rentabilidade baixa, mas você vai conseguir resgatar com facilidade, que é a liquidez, que é o principal. Porque se você precisar, né, tirar esse dinheiro uma hora para algum imprevisto, é muito importante que você consiga resgatar ele na hora, né? Porque tem investimentos, por exemplo, que você só consegue resgatar depois de meses, depois de anos, depende. Então é importante você ter isso em mente também. E uma coisa que eu acho interessante pontuar é que eu lembro de uma simulação que eu vi na internet, que fizeram foi o Thiago Nigro que fez, que ele falou que se um estagiário, vamos supor, ele começar a investir dos 22 aos 29 anos, Isso é legal. e ele investir R$2.000 por mês, por 7 anos, e nunca mais investir nada, quando chegar nos 65, ele vai ter mais do que o cara que investiu dos 29 aos 65, R$2.000 por mês. Você entendeu? Esse é o poder do que a gente tocou brevemente, que são os juros compostos, que é os juros sobre juros. Aquele dinheiro que entra na sua conta, ele também vai ser afetado pela rentabilidade inicial do investimento. Então, pensa, como é um negócio de explodir a cabeça, cara. 7 anos investindo cedo, investindo antes, entendeu? Só 7 anos você consegue uma rentabilidade maior, um montante de dinheiro maior no final do que uma pessoa que investiu por 36 anos, entendeu? Então, Isso mostra que eu falo assim, o tempo é extremamente aliado dos juros compostos. E isso mostrou também como você fazer esse reinvestir a sua rentabilidade, por exemplo, reinvestir os dividendos também acaba aumentando ainda mais juros compostos. O que a gente também chama de efeito bola de neve. Então, um livro que eu gosto pra caramba também, é do Warren Buffett, que é praticamente a biografia dele, que é o Snowball, que é um livro excelente, dá uma doutrina fantástica sobre guardar dinheiro, investir, e ele é o maior exemplo disso. Hoje o Warren Buffett tem 90 anos, cerca de 90 bilhões de dólares, se eu não me engano. 88, 86 bilhões de dólares vieram depois dos 65 anos. Então, os 65 anos dele. Então, isso mostra o quanto o tempo é extremamente importante nesses juros compostos. Então, não adianta, vou ter
sei lá, em 2 anos ter uma rentabilidade do cacete? Acho que não, acho extremamente improvável, para não falar impossível. E, e ele mostrou isso, né, cara? Isso enfatiza assim a importância de você começar a investir cedo e até pelos poucos, sabe? Mesmo que seja tipo aquele dinheiro que você economiza assim de forma assim que você nem se dá conta, isso pode ser um bom início, sabe? Nem se seja assim uma ação, né? Um investimento mesmo no próprio ETF e você já ir fazendo conforme você vai ganhando, né? E eu acho até você que tipo tem um pouquinho de experiência com day trading pode falar como é que tipo isso mudou a sua perspectiva assim de ganhar dinheiro no curto prazo para o longo prazo. Tipo, qual que é a mentalidade que o jovem vai essas fases de mentalidade? Porque eu imagino que você não começa uma pessoa pronta assim que vai em todas as situações, por exemplo, numa situação que a gente teve agora da bolsa cair, você uma hora vai tipo fugir um pouco das suas estratégias, sabe? Mesmo que você conheça tudo do mercado, né? Então, é um pouco complicado porque o day trading, quando você está falando dele, você parte para um ramo totalmente diferente, né? Além do... Você sai dos investimentos e entra na especulação. Hoje se vende o trading como investimento. E não é. O trading é uma especulação, é uma análise diferente que você vai usar. E mais importante, é você considerar que o trading é um trabalho. Não se dissocia de investimentos. A sua rentabilidade no trading é o fruto do seu trabalho, como se você tivesse um emprego, como se você fosse um médico, um advogado, qualquer coisa. E nada impede de você pegar esse dinheiro que você faz com a tua profissão, que é ser um trader, e investir isso, entendeu? As pessoas misturam as coisas. Hoje fica essa briga na internet de trader ou investidor. Não existe isso, são objetivos diferentes, são profissões diferentes, né? Investidor às vezes nem precisa ser uma profissão, uma atividade que você pode exercer concomitantemente com qualquer outra profissão que você tiver. Agora, day trade não, uma coisa que exige praticamente 100% do teu tempo para estar ali na frente do mercado e também vai ter muito risco, vai demandar muito de você e é um caminho que 99% das pessoas não precisam e também não deveriam seguir, né? Porque é extremamente complexo você ter essa... O day trading deveria ser, na verdade, no mínimo, o alvo final de todo investidor. Você deveria começar investindo, conhecendo o que é o mercado, sabendo como funcionam as rentabilidades, depois ir em direção ao day trade, que é uma atividade de risco máximo e rentabilidade máxima também. E hoje está todo mundo fazendo o contrário, né? Eu falo hoje que acabou virando piada, assim, infelizmente, na internet, tudo aí que quem ganha dinheiro com trade é o vendedor de curso, né? Isso é pra tudo, né? Tipo, acaba acontecendo que, sei lá, você vai pegar marketing digital, o cara que tá ganhando Também, mais é o vendedor de Arrasta curso. para cima. Isso aí não tem como não. E tipo, a gente falou muito assim de investimento, assim, acaba que até educação financeira, assim, para jovens não necessariamente precisa ser investimento, pode assim qualquer coisa assim que relaciona como é que você vai poupar melhor, como é que você vai se comportar com relação ao dinheiro, porque tudo se dá assim no final, como é que você vê sua relação com o dinheiro, como é que você acaba tendo se é uma relação assim um casamento bem bom ou se acaba virando um divórcio assim no final. Você acaba tendo essa confusão, você acaba tipo sempre sendo seu inimigo. E para isso não acontecer, né, para você ter esse conhecimento é necessário a busca disso diariamente. Eu imagino que vocês dois assim, tipo, teve um processo para ir atrás, não foi simplesmente ver um vídeo na internet e vocês começaram a vocês começaram a ter confiança no mercado. Foi algo assim, um processo lento e naturalmente exigiu uma dedicação, que é algo que imagino que a maioria das pessoas acaba vendo isso como uma barreira para começar. Então, eu falo, eu para quem não sabe, eu pretendo seguir carreira nessa área de finanças, nos Estados Unidos. Então, é uma área que particularmente eu gosto de conversar, gosto de estar envolvido. Mas comigo começou basicamente eu perguntando por que eu devo investir. Então, eu falei, eu acho que o investimento é para todo mundo e acho que é o jeito mais fácil de chegar realmente à liberdade financeira. Eu acredito nisso. Claro que você pode chegar à liberdade financeira empreendendo, vendendo, mas acho que investimento todo mundo pode conseguir através do investimento. Então, seja economizando, investindo de forma exata. E para mim, eu vejo realmente o investimento sendo um pé de meia para mim. Então, eu começando agora,
assimilando tudo que a gente disse hoje, de tempo, paciência, juros compostos, eu vi que isso poderia, sei lá, daqui eu com 60 anos, se eu, por exemplo, falhar num negócio, errar em alguma coisa, isso me dá uma certa segurança. Então, pô, com 60 anos, quebrei a empresa, tudo bem, mas isso me dá uma segurança de ainda ter minha casa, ter as coisas ainda que eu gosto de fazer. Mas eu comecei pensando nisso, pô, parece ser uma coisa que para minha vida é muito interessante. Faz sentido. Muito sentido. E eu quero, como disse, liberdade financeira. Eu via o investimento como caminho para a liberdade financeira. Então, eu comecei por livros. Pô, como eu disse, o livro do Tony Robbins, um dos livros que eu mais gostei de investimento. Tem livro que a gente fala também do Psicologia Financeira, um livro bem legal. Aí já fala mais dessa parte emocional e dinheiro. Um livro também que eu recomendo pra caramba. Então, eu comecei basicamente com livros. E, pô, eu comecei a procurar conteúdo, comecei a estudar, fiz até alguns cursos aí na internet. E, pô, eu comecei a me amarrar, assim. E depois disso eu acabei criando um site aí, para quem não conhece também, que chama o The Money, que eu falo realmente dessa parte de educação financeira, de finanças, de mercado financeiro. E eu, pô, adorei fazer isso e quando deu a idade de 18 anos, eu acabei abrindo a conta na corretora. Para quem não sabe, você pode abrir também a conta, sendo menor de idade, só que aí acaba tendo... Aí você acaba sendo dependente dos seus pais, né? Você acaba tendo nome dependente. Fazer vários outros processos, né? Mas aí eu esperei até 18 e comecei a botar minha grana. E hoje eu faço aporte todo mês. Estou satisfeito com o que eu tenho feito hoje. Estou vendo esse reinvestir os dividendos juntamente com aportes mensais, começar a criar essa bola de neve. Então, olhando uma perspectiva que daqui 40 anos eu acredito que vai me gerar frutos bem interessantes. E eu, Heitor, antes do Felipe fazer a parte dele, eu queria entender, tipo, como é que foi sua sensação, né? Que você, tipo, tinha acabado de começar a investir, tipo, mesmo você já tendo estudado sobre o assunto e sabendo que é natural ter esse momento de baixa, de queda, quer dizer, de baixa e de alta, como é que foi, tipo, a sua sensação quando você, por exemplo, viu que você estava rendendo negativo, viu que, tipo, tu não estava indo conforme você estava planejando? Então, é aquela famosa frase, na prática a teoria é outra, né? Então, tudo bem, a gente, pô, li pra cacete antes de investir, de começar a investir, porque eu falei, não quero começar com o pé esquerdo, né? Eu quero começar já, não errando por bobeira, vou falar assim. Então já fui com uma cabeça preparada, com o estômago preparado, já sabendo onde colocar meu dinheiro de certa forma. Mas no começo eu fui lá, botei meu dinheiro o primeiro mês, comprei, nossa, valorizou, falei, nossa, que bom. O segundo mês já foi lá para negativo, falei, puta merda, cara, que desgraça. E eu fiquei louco, não fiquei louco, mas eu falo, puta, tudo que eu li aí de saber ter estômago, aguentar, não tá dando certo não, eu falo. Isso porque eu tô com uma quantia pequena, imagina uma quantia grande. Então, isso porque agora eu tô aprendendo, acabando tendo estratégias, mas eu acredito que se você tem um método, você tem uma estratégia, acaba te dando uma saúde mental, porque você sabe o que você está fazendo. Então você sabe quando comprar, você sabe quando vender. Então isso é importante realmente pra você conseguir ganhar esse jogo emocional. E no começo eu sabia o que comprar, mas sem estratégia. Então vou comprar isso porque, tá um preço legal e eu achei uma empresa interessante. Bom, então não sabia o quanto punha, o quanto do meu dinheiro alocar lá, o quanto do meu dinheiro colocar em outra empresa. Então isso é realmente muito importante. A diversificação, tudo. E foi uma coisa que eu pequei no começo. Mas é o que eu falo assim, é legal começar com pouco dinheiro realmente, para você sentir como é que o dinheiro realmente move na prática e o teu sentimento nisso. Porque apesar de você ler tudo, existe uma certa forma no seu subconsciente, uma coisa que é inerente. Você perdeu, você vai sentir, se é R$1.000, se é 1 milhão, você vai sentir alguma coisa. E o pior é o seguinte, uma coisa, você foi lá, ganhei 1.000, tô com 1.000, foi para 1.100, aí eu perdi e voltou para 1.000. É uma bosta. É melhor você não ter ganhado e voltado do que, você falou, nossa, foi pra 1.100. Aí você perdeu, é uma desgraça. É melhor você não ter aumentado, porque a emoção você fala, puta, perdi 100. Mas no final das contas empatou. Então, teu emocional mexe mesmo. Então, por isso que eu falei, acho que se você tem um método de investimento,
Aí seria legal também você falar com o seu assessor de investimento ou quem é que seja, para realmente te dar essa saúde mental. Porque realmente é difícil você ter estômago para suportar essas variações do mercado e tudo mais. Cara, eu acho que a frase perfeita para o que o Heitor falou é: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, né? Essa é famosa. É a minha experiência com investimentos. Eu acho que é até boa porque vai dar para relacionar com muitas das pessoas que estão ouvindo, porque o Heitor é um cara da área, é um cara que vai estar sempre inteirado no mercado, né, nos assuntos do mercado. E aí todo mundo pode até falar: puxa vida, mas eu não tenho esse tempo para dedicar ao mercado, não tenho esse tempo para me dedicar. E você não precisa, porque está mais democrático do que nunca você entrar na Bolsa de Valores. Hoje você pega teu celular, você baixa um aplicativo de corretora qualquer, você faz sua conta por aqui, você consegue comprar por aqui o que você quiser com um clique. Então, nunca teve momento melhor. Igual a gente falou, você não precisa virar um gestor de fundos, você não precisa virar um Warren Buffett da vida para você conseguir investir. O básico funciona, o arroz com feijão nutre muito bem. Só a estratégia que a gente falou aqui do preço médio do dólar, de se expor ao dólar, comprar o IVVB11, né, todos os meses, já vai te dar uma rentabilidade surreal e você nunca mais vai precisar pesquisar um A sobre investimentos pelo resto da sua vida. Eu, por exemplo, que estou fazendo direito, né, vou seguir uma possível carreira de advocacia, não vou ter isso como minha profissão, como uma coisa que vai tomar muito do meu tempo. O Heitor, ao longo dos anos, vai adquirir conhecimentos 30, 50 vezes o que eu jamais vou saber sobre investimentos e sobre mercado financeiro. E mesmo assim, com estratégias muito básicas, daquilo que sobra do meu salário, daquilo que eu separo para investir, eu vou conseguir aquilo que eu preciso, vou conseguir alcançar meus objetivos de curto, médio, longo prazo e vou ter um desempenho fenomenal. Então, o mais importante é você lembrar dessa democratização que a gente está passando hoje, da facilidade e lidar com medo muito bem. O pior é começar, né? Aristóteles falava que dar o primeiro passo é metade do caminho. Então, quem conseguir reter tudo isso que a gente falou hoje, tecnicamente nem precisaria mais ler um livro sobre investimentos, porque é muito básico, é muito fácil e eu acho que é o melhor que você pode fazer para a sua vida. E foi até aqui que a gente chegou assim com essa conversa. Eu acho que a gente já teve até material até mais suficiente para você começar a entender um pouquinho de como é que funciona o mercado e para você assim que já tinha uma noção, mas não tinha certeza e ficou curioso para saber como é que na sua conversa é aí. Eu agradeço você por ter ficado até aqui. Eu acho que a educação, principalmente a educação relacionada a como a gente gasta nosso dinheiro, como a gente investe, ele ainda é muito necessitada no Brasil e é algo que, se a gente puder, como jovens, ir atrás disso, ir atrás de mostrar às pessoas do nosso lado como é que isso é importante, mostrar principalmente se você tem algum familiar, algum amigo que você acha que precisa disso, mostre esse vídeo para ela, mostre como é que a gente, como jovens, podem fazer diferença assim, com os pouco que a gente sabe, né? Com o pouco que a gente aprende para a vida de outras pessoas, para melhorar, porque esse é o intuito. Você aprende sobre como é que você investe seu dinheiro para melhorar a sua vida, porque no final das contas a gente não deixa nenhum dinheiro para trás, a gente tem que ir atrás daquilo que vai ser permanente. E o que é permanente é nosso conhecimento que a gente deixa para as futuras gerações. E eu acho que é com isso que eu vou deixar meus agradecimentos. Meu muito obrigado para você que ficou até aqui, né? Ouviu o que a gente tem para falar para vocês, que mesmo não sendo muito, é muito valioso. E se você seguir esse básico, você com certeza não vai precisar cair num mundaréu de livros ou de cursos, você consegue sim ter um desempenho bom no mercado. É bom sempre lembrar daquela frase que eu ressaltando, né? O primeiro passo já é metade do caminho. Então, fiquem todos com Deus e muito obrigado. E se você quer saber mais conteúdo sobre finanças, educação financeira, acesse o Demarco Podcast, tem algumas entrevistas com profissionais da área, professores de economia, empreendedores, e eu acredito que vão ajudar muito na sua formação pessoal. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like. E até a próxima!